tema da mensagem de hoje é Milagres de Jesus na vida de Zaqueu. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1. Lucas 19, versículo 1. Diz assim: entrando Jesus em Jericó, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto, murmuravam, dizendo: ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse-lhe: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém? A palavra de Deus diz que Zaqueu era um homem publicano. E os publicanos, amados, eles eram cobradores de impostos, trabalhavam no Império Romano, a serviço do Império Romano. Embora esses homens fossem judeus de nascimento, judeus de hierarquia, judeus de fé, de religião, a sua profissão fazia com que eles fossem odiados. E eles eram tidos como traidores, pelo fato de serem cobradores de impostos. Amém? Eles eram odiados pelos próprios judeus, de modo que eles eram impedidos de servir. Porque qual era a função do cobrador de imposto? É como nos dias de hoje, que nosso país tem vários impostos, mas os impostos são embutidos, né? E você queira ou não, você está pagando porque você compra um produto, já está embutido o imposto. Naquela época, não. Tinha os dias dos cobradores de impostos passarem pelas casas. E eles iriam cobrar os impostos, e aqueles que não tinham os impostos para serem pagos, eles levavam até mesmo utensílios domésticos, em forma de pagamento. Então, com isso, eles eram vistos como pessoas radicais, pessoas que não olhavam para ninguém, mas na verdade este era o emprego deles. E claro, se eles cobrassem os impostos da maneira correta, eles tinham uma porcentagem disso. Por isso que Zaqueu era um homem muito bem de vida. Amém? E quando esses homens, que conhecendo a Deus, que eram judeus, queriam servir a Deus, eles eram por muitas vezes impedidos de ir ao templo. Porque se eles chegassem perto de alguém, as pessoas saíam de perto, porque tinha esse mau humor, tinha essa contrapartida, né? De achar que eles faziam isso por conta própria. Mas na verdade era o emprego deles. Amém? O que é algo mais interessante aqui, nesta palavra, é que hoje em dia tem pessoas do mesmo jeito. Que conhecem ao Senhor, que tem uma religião, né? Que precisa da salvação da sua alma, mas que por muitas vezes é odiado por tantos, por alguma razão. Um é odiado por ser professor, o outro por ser professor é amado. Um é odiado por ser o chefe da empresa, outro por ser chefe é amado. Normalmente é o contrário, né? Mas o Senhor Jesus sabe que cada um de nós precisamos da misericórdia dele. E esta misericórdia, ela se estende de geração a geração. Será que nós somos amados por todos? Será que lá na tua vizinhança, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, 100 metros acima da tua casa e 100 metros abaixo, se você estiver no meio da rua, será que todos se cumprimentam? Será que todos olham você como um cristão autêntico, pessoa agradável para entrar na casa deles? Tem todo tipo de gente, não é verdade?
Isso porque você é pessoa normal, que vai trabalhar, chega na tua casa, não mexe com ninguém, não está na porta de ninguém enchendo o saco, e às vezes nós somos vistos com maus olhos. Imagine Zaqueu, que batia de porta em porta, e quando ele chegava era só notícia ruim. Não é? Só notícia ruim. Este homem era odiado. Mas ele entendeu, amado, que ele precisava de Deus. E chegou um dia que quando ele viu Jesus ministrando, ele sobe em cima de uma árvore, porque ele tinha vergonha de estar ali. Até porque todos os odiavam. E na posição que ele estava, ele não podia estar naquela situação. Mas ele entendeu que o seu coração pedia salvação. E quando nós nos arrependemos e pedimos a salvação ao Senhor Jesus, Ele entra na tua casa. Primeiro ponto, Zaqueu teve a atitude certa. Convidou Jesus para entrar em sua casa. Precisamos fazer como Zaqueu, sabe? Convidar Jesus para entrar em nossa casa, para entrar na nossa vida. Precisamos convidar Jesus todos os dias para mudar a nossa história. Talvez você está ouvindo essa palavra e diz assim, não, pastor, essa palavra não é para mim, eu já sou salvo, eu já sou crente, eu já estou na igreja. Mas diretamente ou indiretamente, todos os dias, nós convidamos de alguma forma alguém que não é Jesus para entrar na nossa casa. Sim ou não? Quantas vezes entra alguém na sua casa, às vezes parente, amigos, que não comunga da mesma fé, diretamente ou indiretamente ele invoca deuses, manias. Eu acredito que não deve ser em toda casa, mas tem casas, tem pessoas que estão lá fumando, bebendo. Não é verdade? Imagine Jesus numa casa que tem 5 pessoas e 4 fumam, só não você. Jesus lá no meio. Conseguiu imaginar isso? Enquanto um está fumando, o outro está assistindo um filme de terror, o outro está ouvindo funk, o outro está falando palavrão, porque é normal na casa falar palavrão. Aí você para e pensa assim, Jesus, o Senhor está aqui. É difícil a gente entender isso, não é? Talvez Jesus daria um toque, fique em paz, mano, eu estou aqui, bro. A presença de Deus não precisa ele estar corpo físico, mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ainda bem. Porque tem lugares que a gente sabe que é família nossa, os nossos amigos, é na escola, é no nosso trabalho, que Jesus não poderia estar ali. Mas os olhos dele estão. Diferente do que aconteceu com Zaqueu. Jesus bateu na porta da casa de Zaqueu. Quando Zaqueu estava em cima daquela árvore, meio escondido para que ninguém o visse, até porque ele era de baixa estatura, a Bíblia diz que Jesus foi até ele. E quando chegou lá, ele disse assim, Zaqueu, desce depressa. Desce logo. Porque eu vou na tua casa. Ele ficou assustado, porque ele nunca imaginaria que Jesus, sendo judeu, iria na casa dele. Ainda mais sendo mestre. Ele ficou encantado com aquilo, ele ficou abismado, como que Jesus vai na minha casa? E ele então desce, todo aquele medo, todo aquele receio, toda aquela politicagem que havia no seu coração caiu por terra. Então, amado, ele convidou Jesus para entrar na sua casa, e é isso que nós devemos fazer. Convidamos Jesus para que ele entre em nossas vidas. Amém? Convidamos Jesus para entrar em nossas vidas. Toda vez que nós estivermos em algum lugar, e que esse lugar, se o Espírito Santo falar ao teu coração, é possível que Jesus estaria neste lugar? Talvez você não consiga mudar a situação, mas você pode dizer, Senhor, entra neste lugar, entra nesta empresa, entra nesta casa. Sabe por quê, irmão? Você tem autoridade no mundo espiritual. Você tem intimidade com Deus. Às vezes nós olhamos a situação e falamos, Deus, misericórdia. Não é hora de falar misericórdia. A misericórdia dele já se estende. Mas quantas vezes você precisa invocar o nome dele para que ele entre naquela casa, mude aquela história, mas você não faz isso. Apocalipse 3:20 diz assim, se o Senhor bate a porta, se você abrir, ele entra. Coração, amado, é uma porta que tem a fechadura, né?
a maçaneta só para o lado de dentro. Amém? Por quê? Porque só você pode abrir. Talvez você diga assim, não, mas essa é a casa dos meus pais. Este emprego aqui, eu estou aqui, mas a empresa não é minha. Eu estou neste local, mas não sou eu que administro. Tirando o nosso corpo fora, como se aquilo iria nos respaldar de alguma coisa. Aonde você está, você pode invocar o nome do Senhor para Ele entrar neste lugar. E você pode ter certeza que quando Ele entrar, muitas coisas vão mudar. Amém? Primeiro, admitindo que precisamos dEle. Ninguém gostaria de estar num lugar que não estivesse em segurança, sim ou não? Se eu vou para um lugar e eu não sinto segurança, eu não tenho por que ficar lá, não é verdade? Mesmo que seja o meu trabalho, seja a minha escola, mesmo que seja a casa da minha família, se eu sentir que não está bem, eu não tenho segurança em ficar lá, alguma coisa ruim pode acontecer, eu vou poucas vezes e depois não vou mais. Essa é a tendência do ser humano, não é? É isso que nós precisamos fazer, admitir que o local onde você está, aonde você trabalha, aonde você mora, aonde você convive, se você admitir que precisa de Jesus, basta você abrir a boca e falar, Senhor, eu te convido a estar neste lugar. Sabe o que vai acontecer, meu irmão? O Espírito Santo vai começar a visitar este lugar mais vezes do que você imagina. Talvez você fale, pastor, eu já sou crente há 20 anos, eu nunca ouvi isso. Pois é. E o Senhor te diz isso. Quando você convidar, Ele vai entrar de uma forma especial. Ele vai entrar, vai abordar a cada um e começar a mudar a história. Amém, irmão? Se os costumes da sua casa começarem a ser mudados por Deus, e você sendo participante disso, todas as coisas que envolvem a sua casa, vai haver mudança também. Amém? Se na tua casa existe pessoas, e acontece muito disso, e todos fumam, qualquer pessoa que chegar lá e acender um cigarro não vai se sentir mal. Mas eu duvido que uma pessoa que fuma vai entrar na casa de uma pessoa que não fuma, que não tem cinzeiro em lugar nenhum, e vai acender um cigarro com toda a liberdade para fumar. Ele vai se sentir mal. Por quê? Porque o ambiente impõe isso. Não é verdade? Hoje existe uma lei que em lugares fechados, como bares, restaurantes, lojas e assim sucessivamente, é proibido fumar. A pessoa sabendo disso, ela não precisa ver a placa da lei, a não ser nos primeiros dias, mas depois isso é fato. E se ela fizer isso, todos que estão à volta vão criticar. Vão dizer, não, aqui não pode, ela é obrigada a aceitar assim. Quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, como Zaqueu fez, a primeira coisa que Zaqueu foi incomodado foi devolver os bens. Porque ele diz, metade dos meus bens eu quero dar ou devolver aos pobres. Ele estava dando alguma coisa? Não, ele estava entregando aquilo que realmente era dele, mas que ele teve participação financeira nisso. Amém? E quando Jesus entrou na casa dele, pelo fato de Jesus entrar, o próprio Espírito Santo já incomodou Zaqueu. Se eu quero salvação, se eu quero libertação, a minha casa também precisa. Então nós precisamos admitir que precisamos dele. Amém? Zaqueu se expôs naquele dia. Mas ele também publicamente admitiu que precisava do Senhor. E se você convidar Jesus para entrar na tua casa, ele vai entrar, mas ele jamais vai invadir. Amém? O Senhor respeita você e a tua casa. Ao todo são 6 pessoas. Você é o único cristão. Deus não vai entrar na sua vida mudando todas as coisas se você, sendo o primogênito da casa, não começar a convidar. As pessoas vão olhar para você, até um palavrão se ela for falar, em respeito a você, ela não vai conseguir falar. Você não vai precisar se manifestar em nada. Mas quando Deus entra na nossa casa, Ele começa a agir a partir da nossa vida. E nós, amado, precisamos quebrar esse orgulho, essa barreira, sabe? Essa religiosidade, achar que é crente só na igreja. Aonde você estiver, tu és filho. É tanto que você, quando vai em algum lugar, e você vai apresentar o teu documento,
Normalmente eles vão perguntar o teu nome e o nome da tua mãe. Mesmo sua mãe já morreu faz 200 anos, não tem problema. Ela continua sendo sua mãe. Nós somos assim. Aonde você estiver, você não precisa estar com a Bíblia. Você não precisa estar perto da tua igreja. O Senhor é o teu Deus e isso é o que vai fazer parte do teu DNA. Amém? Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Segundo, vencendo nossas dificuldades e resistência para que possamos encontrá-lo. Além de ser odiado por todos, Zaqueu tinha essa baixa estatura. E como eu disse que o fato dele estar naquele local, ele poderia, nesta árvore, ele poderia se comprometer devido ao teu trabalho, ao teu emprego, à sociedade da época, que existia uma certa resistência. Amém? Tudo isso poderia ser impedimento. Porém, amados, Zaqueu ele se esforçou e superou para ter um encontro com o Senhor. A nossa casa precisa todos os dias, ao você acordar, antes de você falar bom dia para qualquer pessoa, fale bom dia para o Senhor e diz: Senhor, da mesma maneira que eu abri os olhos e acordei, eu quero acordar para a vida que o Senhor vai trazer. Mas antes de tudo, eu quero que a minha casa tenha a sua presença. Amém? E você vai perceber que ao longo dos dias, muitas coisas começam a mudar se você fizer isso repetidamente, como uma oração. Sabe, irmão, as pessoas vão começar a perceber que precisam de Jesus. Talvez você ficou anos e anos dizendo: vamos para a igreja, hoje vai ter um evento de jovem, de homem, de mulher, vai ter festa das crianças, dia dos pais, dia das mães, Páscoa, e sempre entrou num ouvido e saiu no outro. Quando você começar a convidar Jesus para mudar a tua casa, a tua história, eles vão começar a sentir vontade, porque a Bíblia diz, amado, se o Espírito Santo não fizer a obra, não adianta, ninguém vai fazer. Se o Espírito Santo não convencer o homem do pecado, ninguém vai convencer. E quem entra na nossa casa é o Espírito Santo. Mateus 11:12 diz assim: desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam, se apoderam dele. Sabe qual vai ser o seu esforço daqui para frente? Convidar. Jesus entra na minha casa. E quando ele entrar na tua casa, ele vai tocar em tudo que é teu. Em tudo que é dos teus pais, em tudo que tem lá dentro, porque aonde Jesus está, a bênção acontece. As pessoas ao qual você ama, elas não poderão mais ir, a passos largos para o inferno, porque o Senhor, Ele entra, Ele vai entender o seguinte: Ele é um Deus educado, Ele vai entender que tudo que está em posse lá, e ali tem sonhos, e ali tem projetos, Ele vai começar a fazer parte, Ele vai começar a abençoar. E aonde havia guerra, a paz começa a reinar. Tem muita casa, irmão, de crente, que não tem Deus. Não há momento de oração, de consagração, só na igreja. A igreja é o lugar de refúgio, e a nossa primeira igreja precisa ser na nossa casa. Às vezes tem dia que você está lá sem fazer nada. Quantos aqui fazem um culto doméstico pelo menos uma vez por semana na sua casa? Convida seus vizinhos. Não, pastor, eu não convido meus vizinhos, mas entre nós a gente faz. Quantos? Levante a mão. Aí você diz que você convida Jesus para entrar na tua casa. Jesus entrou na sua vida, na sua alma, mas Ele quer também entrar na sua casa. Você já reparou, amado, que é muito fácil fazer o errado do que fazer o certo? É muito mais fácil descer uma ladeira do que subir, sim ou não? Tem um ditado que diz que descer a ladeira todo santo ajuda. Para subir a dificuldade, tudo que você tem que fazer esforços ou mudar a sua rotina é mais difícil. Exemplo, uma pessoa que quer emagrecer. Comer todo dia é fácil. Mas emagrecer é difícil, você tem que mudar a rotina.
Bom seria que você fosse ali, comprasse um creme ou tomasse uma pílula, no outro dia você estava com o peso ideal, não é? Talvez tomasse um remédio que o médico passou, olha, são 10 comprimidos, tome apenas 2, e no outro dia você não está sentindo dor e mais nada. Seria tudo muito bom, mas isso não é real. Subir a ladeira é ser esforçado. E se você não se esforçar, Deus não tem como fazer. Amém? Vale mais a pena vencer todo o preconceito e convidar o Senhor para entrar na tua casa e realmente entender que é nas dificuldades e resistência que nós podemos encontrá-lo. Ao invés de você ficar falando para o teu marido, para o teu filho, para a tua filha, para o teu esposo, para a tua esposa, olha, se você não for para a igreja, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Tem crente que fala mais no inferno dentro de casa do que no próprio céu. Ele ouviu isso uma única vez, isso já está guardado no teu coração, não precisa mais falar. Comece a falar agora, você e Deus, entra na minha casa, Jesus. Muda a minha vida, muda a minha história. Faça morada em mim. E a sua história vai ser mudada. Terceiro, estando sempre prontos para a hora que Ele nos chamar. Zaqueu fez tudo aquilo, venceu os obstáculos, mas de uma coisa ele sabia, que ele precisava estar pronto. Pronto para quê? Pronto para a mudança. Deus não entra numa causa ou numa casa para não mudar nada. Amém? Ele sempre vai estar mudando alguma coisa. E a pergunta é, você está pronto para que aconteça hoje, para que a partir de hoje, de agora, se você estiver pronto, amado, o Senhor te diz, na mesma condição que disse para Zaqueu, desce agora depressa. Desce aí desta árvore que você está acomodado. Desce aí dessa posição que você se encontra. Eu vou na tua casa, eu quero mudar a sua história, a tua vida. Amém? Eu quero mudar. Quantos aqui tem pessoas que na sua casa não são cristãos? Mora numa casa que não tem pessoas cristãs ainda. Glória a Deus. Apenas 1, 2, 3, 4, 5. Preste atenção. Uma palavra, quando ela é falada por muitas vezes, ainda que seja uma mentira, por ser repetido várias vezes, ela se torna uma verdade, não é assim? E quando é uma verdade? Ela vai impregnar. Eu conheci várias pessoas no meu ministério, que hoje são cristãos, alguns já são até pastores, que veio para a igreja, não por causa da palavra, não por causa da igreja, mas pelo louvor. Ainda que foi um louvor que tocou. O louvor é a porta de entrada para o reino dos céus. Então, por isso que na casa da gente, a gente tem que tocar muito louvor. No começo, vai incomodar as pessoas que não são cristãos. Fala, pronto, lá vem essas músicas de crente. Mas, amado, eu posso afirmar para você que em pouco tempo, talvez você vai estar lá no quintal, na cozinha, ou no quarto, tomando banho. Aquela pessoa que não gosta de louvor, que não gosta de crente, que não gosta de igreja, vai estar cantando o louvor que você está tocando. Ou tem tocado. Mas não chegue lá e fala, aham, né? Está cantando e diz que não gosta. Nunca faça isso. Deixe, dê corda. Cante junto. Se a pessoa ficar envergonhado, pare, não insista. O trabalho que você está fazendo é convidar Jesus para entrar dentro de casa. Sabe? E daqui a pouco, o dia que ele vier na igreja, fala, pastor, meu marido, meu irmão, meu tio, meu pai, minha mãe, seja lá quem for, adora aquele louvor. Você pode ter certeza que nós vamos cantar. Se puder, canta 2 vezes. Por quê? Porque ele precisa, sabe, se familiarizar com isso. Quantos aqui foi tocado pelo louvor, antes mesmo de ser tocado pela palavra? Levante a mão. Olha aí. Tá vendo? Então, essa é uma verdade. Não é? Essa é uma verdade.
Muitas pessoas foram tocadas pelo louvor, primeiro pelo louvor. Então a casa da gente, ela tem que ser movida pelo louvor. Porque você pode ter certeza que isso vai acontecer. Amém? Eu conheci uma pessoa que colocava louvor na casa dela e colocava alto e no começo incomodava os vizinhos. Até um dia, sei lá o que aconteceu, acho que quebrou o aparelho, ficou uns dias sem tocar. Depois a vizinha numa conversa disse assim, escuta, não toca mais aquelas músicas, aqueles hinos tão lindos. Ela achava que só dentro da casa dela que estava edificando. E a partir do louvor, aquela pessoa passou a ir para a igreja, para uma outra igreja, mas foi, não importa. Sabe, irmão, o louvor tem o poder de quebrar toda a maldição. E às vezes nós deixamos, né? Não temos opção, às vezes não tem muita coisa para fazer. Liga no final de semana a televisão, aí quando não é pagode, é axé, ou então é funk na televisão. É ou não é? Dificilmente tem algum programa leva um cantor gospel. Muito difícil, exceto o Raul Gil, mas a maioria não leva. Só que ninguém vai ficar assistindo o Raul Gil todo final de semana. Não é verdade? Então nós temos uma nova ferramenta, sabe? Pega o Levita 55, o último agora, né? Que está todo mundo ouvindo, e ouça, faça o povo da sua casa ouvir. No começo eles vão dizer, pronto, não aguento mais essas músicas, daqui a pouco eles vão pedir, pelo amor de Deus, coloque lá, porque eu me sinto em paz, eu me sinto bem. Amém, meu irmão? E deixa Deus fazer a obra. Jesus quer entrar na nossa casa, e este é o momento que Ele nos chama. Jesus é simples, amado, muito simples. Se você desejar e pedir para Ele entrar na tua casa, entrar e mudar a história, Ele vai entrar e vai mudar a sua vida. Próximo ponto. Ao entrar Jesus na casa de Zaqueu, houve conscientização. Ou seja, todos ali passaram, Zaqueu tomou consciência do que estava acontecendo, quais eram os seus erros, e toda a casa começou a ser conscientizada. Não precisa você ficar preocupado o que você vai falar, o que você vai pregar, mas o próprio Espírito Santo, ele vai começar a conscientizar a todos, sabe? Ele vai começar com esse processo particular na vida de cada pessoa. E como eu estava falando do louvor, o louvor ele tem uma letra que edifica. Essa letra, o próprio Espírito Santo vai colocar no coração da pessoa. E ela vai começar a meditar. Talvez ela não saiba cantar, mas ela guardou aquela letra e aquela letra vai mudar a história dela. Esse é o primeiro passo para que ela possa mudar de vida e ser feliz. Segundo, transformação. Ou seja, todas essas pessoas, elas precisam ser transformadas. E a transformação é um processo. Amém? E saiba que, a partir do momento que nós fizermos isso, nós ainda continuamos no processo de transformação, juntamente com a nossa casa. Deus vai começar a fazer. Amém? Preste atenção que Zaqueu era louco por dinheiro, mas agora ele estava falando até em repartir o que ele tinha com os pobres. Ou seja, ele foi transformado. Jesus não chegou lá dizendo, olha Zaqueu, devolve o que você pegou das pessoas. Não. O próprio Espírito Santo é que faz a obra. Não se preocupe com nada. Deus vai começar e vai operar. Amém, amado? A transformação vai acontecer naturalmente, pelas atitudes. Quando Jesus entrar na casa, na nossa vida, todos eles receberão isso. E por último, salvação. Jesus disse, houve salvação nesta casa. E eu quero declarar em nome de Jesus, que assim como houve salvação em toda a casa de Zaqueu, haverá salvação na sua casa. E aonde você for, haverá salvação. Amém? Eu vou para a casa de uma tia, que não é cristã. Hoje tem a tecnologia que nos ajuda, né? Hoje você coloca vários louvor no smartphone, e lá na casa da sua tia, chame Jesus para entrar. Às vezes a gente quer ser educado, amado. Chamar Jesus para entrar na casa, tocar louvor, isso é educação. Amém? Isso é uma faxina na mente poluída e prostituta do ser humano que não conhece a Deus. Não tenha vergonha, não tenha medo.
Não vá, agredir ninguém com as suas atitudes. Mas de uma forma sutil, você pode fazer com que o milagre de Jesus entre na vida de Zaqueu, entre na sua vida, entre na sua casa, e a sua família será abençoada por isso. Amém? Oremos ao Senhor.